O cálamo tremeu entre os dedos de Micael, enquanto as gotas de tinta se espalhavam pelo pergaminho amarelado. Aos 25 anos, o jovem escriba judeu havia aprendido a navegar entre dois mundos que se chocavam violentamente em seu peito. De manhã, vestia as túnicas bordadas da corte babilônica, registrando decretos reais em caracteres cuneiformes. De noite, em silêncio, cobria a cabeça com o xale de oração de seu avô e sussurrava as palavras do Shema que sua mãe lhe ensinara antes da deportação. 15 anos haviam se passado desde que vira Jerusalém desaparecer no horizonte, carregado como gado humano pelas estradas empoeiradas da Babilônia. Agora, trabalhava nos arquivos reais, onde cada pergaminho que copiava parecia uma traição silenciosa aos seus antepassados. Havia prosperado, sim, mas a que custo? Quantas vezes permanecera calado quando compatriotas eram humilhados? Quantas vezes fingira não ouvir quando o nome do Altíssimo era blasfemado? Até quando permanecerei em silêncio? Murmurava em seu coração, enquanto o eco de trombetas reais anunciava um novo decreto que mudaria tudo. A planície de Dura fervilhava sob o sol escaldante da Mesopotâmia como uma fornalha ao ar livre. A estátua dourada de Nabucodonosor erguia-se 27 metros na direção dos céus, um colosso reluzente que feria os olhos de quem ousasse fitá-la diretamente. Cada centímetro de sua superfície havia sido batida com ouro saqueado do Templo de Jerusalém, uma afronta que fazia o estômago de Micael se contorcer em nós. Dos 4 cantos do império, a elite babilônica convergia em procissões intermináveis, suas sandálias levantando nuvens de poeira que dançavam no ar sufocante. Soldados armados com lanças pontiagudas se posicionavam estrategicamente entre a multidão, seus olhos vigilantes vasculhando qualquer sinal de resistência. Sátrapas de províncias distantes, prefeitos de cidades conquistadas, governadores de territórios subjugados, todos marchavam em fileiras organizadas como peças de um jogo mortal. Micael observava da tribuna real, onde outros escribas já afiavam seus cálamos para registrar os nomes dos fiéis ao império. Crianças judias eram empurradas à frente por pais desesperados que escolheram a sobrevivência sobre a santidade. Anciãos hebreus curvavam suas costas arqueadas, sussurrando perdões inaudíveis ao Deus de seus pais. O ar carregado de incenso pagão invadia as narinas como uma invasão espiritual, enquanto músicos afinavam instrumentos que em breve tocariam a sinfonia da idolatria. Nabucodonosor surgia em seu trono portátil, carregado por escravos núbios, seu rosto esculpido em linhas duras de autoridade absoluta. O decreto real ecoava pela planície como um rugido. Quando ouvirem o som da harpa, da flauta, da cítara, do alaúde, do saltério e de toda espécie de música, prostrem-se e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar será lançado imediatamente numa fornalha ardente. A multidão ondulou em murmúrios nervosos, enquanto Micael sentia o peso da história prestes a se desdobrar diante de seus olhos. A sinfonia explodiu em acordes majestosos que reverberaram pelas colinas circundantes como trovões musicais. Harpas dedilhavam melodias hipnóticas, enquanto flautas assobiavam harmonias que pareciam vir de mundos distantes. Citarás vibravam em ritmos que faziam o coração palpitar, alaúdes choravam notas melancólicas e saltérios tincavam como chuva dourada sobre bronze polido. Micael sentiu seus joelhos fraquejarem sob o peso da pressão coletiva, o pergaminho tremendo entre seus dedos, enquanto milhares de corpos se curvavam ao seu redor, como trigo dobrado pelo vento. Era então que aconteceu. Em meio ao oceano de humanidade prostrada, 3 figuras permaneciam eretas como ciprestes, desafiando a tempestade. Sadraque, Mesaque e Abednego.
Seus colegas de trabalho, jovens administradores que compartilhavam sua mesa nos arquivos reais. Micael os conhecia bem. Suas risadas durante o almoço, suas discussões sobre interpretação de leis, sua dedicação meticulosa aos números e registros. Mas agora, diante da estátua dourada, revelavam uma face que ele nunca havia visto. Uma convicção inabalável que cortava o ar como lâmina afiada. Enquanto governadores e magistrados beijavam o chão aos pés do ídolo, os 3 jovens judeus mantinham seus olhos fixos no horizonte, como se vissem algo invisível aos demais. Foi nesse momento que Micael ouviu a voz, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo que a audição física. Escreve o que vês. Esta palavra não será esquecida. Uma centelha divina inflamou-se no peito do escriba e suas mãos pararam de tremer. Pela primeira vez em 15 anos de exílio, Micael compreendeu seu verdadeiro propósito. Não era apenas um funcionário real, mas um cronista da fidelidade de Deus. Caldeus furiosos já apontavam para os 3 rebeldes, suas vozes cortando o ar como chicotadas. Ó rei, vivei para sempre. Há uns homens judeus que não fizeram caso do teu decreto. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te respeitaram, não servem teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. A música cessou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer sinfonia. O rosto de Nabucodonosor transformou-se lentamente, passando da confusão à compreensão, da compreensão à fúria descontrolada. Suas narinas dilataram-se como as de um touro enfurecido, e sua voz trovejou pela planície com a força de 1000 tempestades. É verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? A atmosfera carregou-se de uma tensão elétrica que fazia o ar vibrar. Soldados se aproximaram dos 3 jovens, suas armaduras tilintando como sinos fúnebres. A corte inteira prendeu a respiração enquanto Micael observava com lágrimas nos olhos, sabendo que testemunhava um momento que dividiria a história em antes e depois. A resposta veio clara como água de fonte cristalina, sem tremor na voz ou hesitação no coração. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Micael registrava cada palavra, cada inflexão, cada pausa, compreendendo que documentava uma das declarações de fé mais corajosas da história humana. Então veio a frase que ecoaria pelos milênios. E se não... Fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A corte explodiu em murmúrios escandalizados. Nunca alguém havia desafiado tão diretamente a autoridade imperial. Nabucodonosor rugiu como uma fera ferida, sua face contorcida por uma fúria que transcendia o meramente humano. Acendei o forno 7 vezes mais do que se costuma acender. Soldados correram em todas as direções, alimentando as chamas com lenha, óleo e enxofre, até que a fornalha crepitasse com intensidade sobrenatural. As chamas saltaram em línguas azuis e brancas que lambiam o ar com fome voraz, criando ondas de calor que distorciam a visão como miragens do deserto. Os homens mais valentes e fortes do exército foram convocados para executar a sentença, suas faces já suadas pela proximidade do inferno artificial. Amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com cordas grossas, mantendo suas túnicas, mantos, turbantes. Tudo o que vestiam seria combustível adicional para as chamas. A procissão fúnebre moveu-se em silêncio solene até a boca da fornalha, onde o calor era tão intenso que o ar tremulava em ondas visíveis. Micael seguiu à distância,
registrando cada detalhe, cada expressão, cada momento desta confrontação épica entre o temporal e o eterno. Os rostos dos 3 jovens irradiavam uma paz sobrenatural que desafiava qualquer lógica humana. Não havia desespero, terror ou arrependimento. Apenas uma serenidade que parecia vir de dimensões superiores. Quando os soldados mais fortes hesitaram na beirada da fornalha, o próprio rei bramou a ordem final: lançai-os! O que aconteceu em seguida chocou até mesmo os corações mais endurecidos da Babilônia. As chamas eram tão ferozes que os soldados que carregavam os condenados foram instantaneamente consumidos pelo calor, seus gritos de agonia cortando o ar antes de serem engolidos pelo rugir das chamas. Os 3 jovens desapareceram no coração alaranjado da fornalha, enquanto a multidão observava hipnotizada, alguns cobrindo os olhos, outros murmurando orações pagãs. Micael continuou registrando, suas lágrimas evaporando antes de tocar o pergaminho. Os servos do Altíssimo foram consumidos pelo fogo. Mas então, no silêncio tenso que se seguiu, quebrado apenas pelo crepitar das chamas, Nabucodonosor levantou-se lentamente de seu trono, seus olhos fixos na fornalha com uma expressão de incredulidade absoluta. Não lançamos 3 homens amarrados no meio do fogo? Perguntou o rei, sua voz trêmula de espanto. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam no meio do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Micael parou de escrever, sua boca aberta em espanto absoluto. Lá no coração das chamas que haviam consumido os soldados experientes, 4 figuras caminhavam com a tranquilidade de quem passeia por um jardim na primavera. O quarto homem irradiava uma luz que fazia o próprio fogo parecer sombra diante de sua glória. Uma presença que transformava a fornalha ardente em santuário sagrado. A impossibilidade do momento transcendeu qualquer compreensão humana, e até mesmo o tirano mais poderoso da terra foi forçado a reconhecer que testemunhava uma intervenção divina. O rei aproximou-se da boca da fornalha e bradou com voz que misturava reverência e espanto: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Como leões domados respondendo ao chamado de seu domador, os 3 jovens caminharam calmamente para fora das chamas, suas roupas intactas, cabelos sem chamuscado, nem mesmo o aroma de fogo em suas vestes. Sátrapas, prefeitos e governadores se acumularam ao redor, examinando cada fio de tecido, cada fio de cabelo, procurando alguma evidência de queimadura. Encontraram apenas isto: as cordas que os amarravam haviam sido consumidas, libertando-os para dançar com o anjo nas chamas. Nabucodonosor, o homem que destruíra nações e nivelara montanhas, curvou-se diante do poder de um Deus que salvou 3 jovens fiéis. Micael terminou seus registros com mãos que tremiam de emoção, não de medo. Nas margens do pergaminho, escreveu: Testemunhei o impossível. Deus habitou com os seus na fornalha ardente. Outros escribas copiaram freneticamente seu relato, compreendendo que documentavam um evento que ecoaria através dos séculos. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram promovidos na província da Babilônia, suas vidas transformadas em testemunho vivo de que a fidelidade tem recompensas eternas. Pequenos grupos de judeus na multidão choravam lágrimas de alívio e alegria, enquanto alguns babilônicos questionavam pela primeira vez a eficácia de seus deuses silenciosos. A semente da fé havia sido plantada em solo árido, e mesmo no exílio, o Altíssimo demonstrou que não abandona aqueles que o honram. Micael soube naquele momento que nunca mais permaneceria em silêncio sobre sua fé, pois havia visto a glória do Senhor manifestada no fogo. Micael registrou essas palavras para atravessarem milênios e chegarem até nós. Hoje, quando enfrentamos nossas próprias fornalhas ardentes,
a pressão para comprometer valores no trabalho, o medo de sermos diferentes numa sociedade uniformizada, a tentação de curvar-nos diante dos ídolos modernos que prometem sucesso em troca de nossa integridade. A pergunta permanece ecoando desde a planície de Dura: diante de que estátuas douradas nós nos curvamos? A fornalha ardente não foi extinta, ela apenas mudou de forma e temperatura. Mas a promessa gravada nos pergaminhos de Micael permanece viva e pulsante. Há sempre uma quarta figura caminhando conosco no meio das chamas. Fidelidade não nos livra das fornalhas, mas nos livra nas fornalhas. E às vezes é exatamente no fogo que encontramos nossa maior liberdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.